sem mimimi. Fazendo do mundo o meu playground. Diretamente de Monastir, na costa sudeste da Tunísia. Nesse que é o castelo medieval, pelo menos da época medieval, dos árabes, onde eles vinham aqui e deixavam todas as suas fortunas que exploravam mundo afora. Depois passaram os otomanos, depois vieram as tropas francesas. Um lugar com muita história, um lugar com muita riqueza arquitetônica, que não tem nada a ver com o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma sinfonia de ideias que me foi aguçada numa recente mentoria, onde o meu mentorado estava saindo com uma bela donzela e na calada da noite, em suas emoções, ele começou a desejar um relacionamento com essa bela donzela, que até então não existe absolutamente nenhum problema. O problema vem a seguir porque ao sentir estas emoções, muitas vezes o homem acaba ficando completamente cego para qualquer tipo de red flags, você poderia dizer, e não tendo as ações que fazem um relacionamento saudável. Então no vídeo de hoje eu quero falar como você, que de repente está entrando num relacionamento ou está desenvolvendo uma conexão com uma mulher, como você cria nessas fases iniciais um relacionamento saudável, e depois, na segunda parte dessa sinfonia de ideias, eu quero falar como você argumenta, como você tem discussões produtivas com uma mulher, porque sim, não é a mesma coisa que você ter uma discussão, uma argumentação produtiva com um homem. Começando pelo erro que a maioria dos homens cometem ao entrar em um relacionamento. Basicamente, a maneira como eles entram num relacionamento é que eles saem com uma mulher, eles começam a criar uma conexão saudável, os mesmos gostos, o tchaca-tchaca na buchaca é bem gostosinho, ela é todas aquelas coisas que muitas vezes o cara se sente atraído. E aí o que acontece? Justamente por causa dessas coisas positivas que essa bela donzela tem, ele entra num relacionamento com ela, mas sem ter nenhuma noção, sem até mesmo ter discussões ou conversas sobre como esta mulher seria num relacionamento, como ela aceita, o que ela não permite, o que você não permite, será que ela está de acordo? Então essa é a maneira equivocada de você entrar num relacionamento, porque é justamente isso, você entra num relacionamento para ter essas conversas importantes depois. Agora você se pergunta, tá, Luiz, mas como que eu faço? Como eu crio um relacionamento saudável? Como eu sei que essa bela donzela é a mulher que eu vou criar um relacionamento saudável? É justamente através das conversas pré-relacionamentos. Que conversas são essas? Quando você tá ali, de repente, depois da terceira vez que vocês já estão saindo juntos, da quarta, onde você começa a ver algum potencial, não vá ter essas conversas no primeiro ou no segundo encontro, porque se você tiver essas conversas nesses primeiros encontros, ela vai ter uma sensação de que você é um cara carente, e você mal a conhece e já tá impondo os seus desejos, os seus limites. Não é a hora para ter essas conversas. Os primeiros encontros, eu vou dizer, até o terceiro, é simplesmente para ver se vocês se dão bem. A partir do terceiro, ali do quarto, vocês podem começar a ter essas conversas. Que conversas são essas? Você pode, em determinados momentos, quando for oportuno, trazer pontos que você não acha saudável dentro dos relacionamentos, trazer pontos que você não aceita dentro de um relacionamento. Você pode, muitas vezes, não tem nenhum problema, até mesmo citar relacionamentos passados, onde você pode falar coisas do tipo, no meu relacionamento passado aconteceu certas coisas que eu vejo com agora uma maturidade, com o tempo, que não fizeram bem no relacionamento.
fazer do mundo o seu playground, soltar sinfonias de ideias, como eu sempre digo, você está sujeito às eventualidades, às casualidades que acontecem no mundo, como um avião passando. Continuando. Quando você está ali, de repente você pode falar, no meu relacionamento passado acabou tendo uma libertinagem demais, tanto da minha parte quanto da parte da minha ex-namorada, e acabou que a gente acabou perdendo uma conexão, acabou desenvolvendo uma confiança. Então eu acredito que uma lição que eu aprendi nesse relacionamento foi que a gente precisa estipular alguns limites. E aí agora vocês já estão se aprofundando numa conversa. Ela pode te fazer perguntas, você pode explicar melhor para ela o que aconteceu, mas lembre-se sempre que é de um ponto de vista de você estar falando sobre si mesmo, sobre os seus aprendizados, sobre as coisas que você aceita, as coisas que você não aceita, e de forma alguma você deve passar a impressão de que você está impondo algo a ela. Por quê? Porque se ela tiver a sensação de que você está impondo algo a ela, ela já vai logo de cara perceber que você é um cara que está tentando controlá-la. E se você não faz isso, se você vem de um lugar de abundância, é basicamente você falando, essas são minhas regras para eu entrar no relacionamento. E aí, se ela for contra essas imposições, até mesmo, que você pode ter para entrar no relacionamento, ela que vai embora. E você vai estar fazendo um favor a você mesmo, não perdendo seu tempo. Se eventualmente ela for uma mulher que está de acordo com essas coisas, que não tem problema, você agora acaba criando naturalmente uma conexão maior com ela, onde vocês dois, eventualmente lá na frente, quando entrarem dentro de um relacionamento, já entram de um lugar mais positivo, mais conhecendo um ao outro, mais respeitando um ao outro, entendendo como são as dinâmicas, os limites um do outro. E aí você não tem a menor dúvida que você deve fazer o mesmo com ela, porque eventualmente você pode, nessas fases iniciais, acabar descobrindo coisas a respeito dela, a respeito da maneira como ela pensa que um relacionamento deve ser, a maneira como ela teve relacionamentos passados, que faz com que você não queira entrar num relacionamento desse. Então, por exemplo, vou te dizer uma que é um tanto quanto, eu diria, o mínimo, o normal e o esperado da sua bela donzela, mas algumas mulheres podem interpretar isso como algum tipo de controle, algum tipo de machismo e todas essas coisas. A minha namorada não vai ficar colocando foto de bunda e de peito no Instagram. Para alguns eu posso estar falando óbvio, para outros não. Mas, meu amigo, eu não vou namorar com uma mulher que fica aí se exibindo na internet. Meu amigo, ou minha amiga nesse caso, ela faz o que ela quiser da vida dela. Eu não estou falando que ela deve ou não agir de forma A, B ou C. Eu estou dizendo o que eu faço dentro do meu relacionamento. Que eu não quero esse tipo de relacionamento. E eu não vou entrar o porquê, não vou entrar nesse ponto agora. É um limite que eu ponho e muitas vezes, muitos homens podem ter. E aí parênteses, você pode ter a absoluta certeza que nessa hora muitas mulheres vão falar: inseguro, você é um inseguro. Tá bom, inseguro, chama o que você quiser, eu não quero você, já era, tchau. Não se deixe levar por esses argumentos, que eu vou falar mais na última parte desse vídeo. Então, nessa hora, você vai tendo essas conversas, vai obtendo mais informação sobre ela, e aí, eventualmente, pode acontecer uma de duas coisas. Ou você vai perceber que ela não é a mulher que você deveria entrar no relacionamento e você está salvando tempo, ou ela até mesmo vai perceber que ela você não é um cara que ela gostaria de entrar no relacionamento, ou a segunda opção, que eventualmente quando vocês entrarem oficialmente num relacionamento, as coisas já vão estar muito mais claras, muito mais assertivas entre vocês já vão ter bem claros os limites, porque isso tudo já foi pré-conversado. Essa é basicamente a maneira como você entra num relacionamento saudável, como você entra em uma conexão que vai ter respeito, que você não vai ter que ir lá na frente, depois que vocês já estão, de repente, 3, 4 meses namorando, você tem que ter conversas básicas do tipo, você não pode fazer isso, eu não quero que você faça isso, mas você tem que respeitar o meu limite. Não, essas conversas devem ser feitas o quanto antes dentro de um relacionamento, mas elas podem ser feitas até mesmo previamente a esse relacionamento. Essa é a primeira parte da Sinfonia de Ideias. A segunda parte é como você aí agora, já dentro de um relacionamento, tem essas conversas, essas argumentações, como você lida com essas conversas mais difíceis. O primeiro de tudo é você ter uma mentalidade de: conversas difíceis são a base do relacionamento, são a fundação do relacionamento. Muitas vezes nós nos pegamos fugindo dessas conversas. Eu não vou falar isso porque talvez gere um conflito. Eu não vou falar aquilo outro porque talvez não seja o momento, isso daqui tá me incomodando um pouco e daqui a pouco passa, isso daqui não vai me incomodar lá na frente.
Essas não são mentalidades positivas de se ter. Primeiro você tem que ter bem claro que essas conversas mais difíceis de se ter, elas, se vocês fazem de maneira produtiva, vocês vão cada vez mais se sentindo mais conectado, criando um relacionamento mais único a você e a ela. Agora, quando você tem a conversa na prática, você tem que ter a noção de que é diferente de conversar com um homem, meu amigo. As mulheres são mais emocionais, elas são mais sensíveis e elas vão fazer argumentos do tipo: eu não gostei do tom que você falou. Imagina um cara falando isso pra você. Você fala: vira homem, por favor, que porra, não gostou do meu tom que eu falou? Você é homem? Você não é homem? É. Agora, com uma mulher, você não pode falar dessa forma. E o bitoladinho, mas esse é o meu jeito de falar. Beleza, então bate a cabeça na parede todas as vezes que você tiver um problema, porque elas são assim. Eu não tô tentando mudar as mulheres, elas são assim. Eu só tento me adaptar ao melhor que eu posso para um relacionamento saudável. Então, vide muitas vezes que sim, meu amigo, você vai ter que medir muito bem as suas palavras, você vai ter que medir o seu tom, e eu entendo que por vezes isso pode ser difícil. Porque você tá nervoso, porque talvez você não tenha a prática de falar dessa forma, mas é importante você ter uma conversa de tom suave, quando você trazer os seus problemas, quando você absorver o que quer que seja que ela fale que a incomoda, você tem que criar um espaço onde ela se sente segura emocionalmente, que ela pode trazer os problemas para você, e você não vai surtar, xingar, gritar. Vai ser importante também você conversar de um ponto de vista emocional. Quando você conversa de um ponto de vista emocional... um avião. Intervalo para o avião passar. Quando você conversa de um ponto de vista emocional, o que eu quero dizer com isso? Que é o erro clássico dos homens, que eles são sempre racionais. Mas isso que você está falando não tem sentido. Mas, por exemplo, aquela clássica da mulher. Mas você sempre você sempre me responde mal. Você nunca faz isso. Aí ele pega o literário da palavra e fala: não, isso não é verdade. Você sabe que isso não é sempre que eu faço isso. Não é nunca que eu faço isso. Esquece essa parte racional literária das palavras. Você tem que se prender muitas vezes à emoção. E se você eventualmente quer fazer dessa conversa produtiva, é assim que você tem que falar. Você fala assim: bela donzela, quando você faz isso, isso me gera um sentimento que eu não gosto. Quando você me desrespeita, ou quando você grita, ou quando você fala mal de tal pessoa, quando você discute, isso me causa sentimentos que eu não gosto. Eu não me sinto bem. E se eu me sentir assim durante um determinado tempo do relacionamento, não tem como a gente dar certo. É isso que você quer? Não é o que eu quero. Mas eu tô te falando que essa é uma parada que me machuca, que eu não gosto. Você vai ter que ter essas conversas. Não adianta você falar: não quero que você faça isso, porque senão não vai conectar. Ela vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E por último, para também não me estender demais, é importante você dar um fim na conversa. Porque com frequência tendemos a prolongar demais. E as mulheres são profissionais nisso, meu amigo. Nunca se esqueça que a dinâmica de atenção é primordial para elas. Então, muitas vezes, quando você está numa discussão, a discussão já perdeu completamente o rumo, perdeu completamente o sentido, mas ela vai continuar te cutucando, te provocando, tentando conversar e de um lugar de tóxico que não faz bem para vocês. Mas por que ela faz isso? Porque se você continua discutindo, você está dando atenção para ela. Então, você tem que também perceber em um determinado momento que a conversa não está chegando em nenhum lugar. Se vocês estiverem ainda mais com os nervos à flor da pele, é momento de você encerrar a conversa. Seja porque você tá nervoso, seja porque ela tá nervosa, ou seja porque vocês já não estão chegando em lugar nenhum com essa conversa e vocês precisam de 15 minutos, às vezes um dia, para esfriar os ânimos e voltar a ter essa conversa. Essa é a parte principal, meu amigo, porque é justamente nesses momentos que a gente acaba depois falando coisas que a gente se arrepende, magoando os sentimentos de ambos, tanto dela como nossos porque a gente se expõe a isso, a gente se coloca nessa posição onde ela tem a oportunidade de falar todas essas baboseiras, para falar o mínimo. Então, essas são algumas sinfonias de ideias que eu queria passar para vocês hoje, um tanto quanto maior que de costume, mas é porque esses pontos você já sabe, eu tenho que me aprofundar, seja para entrar no relacionamento, seja como ter um relacionamento saudável. Se você quer se aprofundar em tudo mais disso, eu te recomendo a mentoria, porque é onde eu vou falar tudo isso que eu estou falando aqui, mais específico para cada situação que você possa estar vivendo. Mas por hoje é só, sem mimimi, direto desse lugar brilhante, o meu último vídeo aqui na Tunísia,
Quero agradecer Rafael Castro, que está aqui atrás das câmeras, que gravou todas as minhas sinfonias de ideias. Sem você seria totalmente diferente. Muito obrigado. E para você aí que acompanhou todas essas sinfonias de ideias na Tunísia, te agradeço. Espero ter agregado nessa jornada. Tem muito mais conteúdo vindo no Playground Sem Mimimi. Esse ano ainda vai ter outros vídeos de outros lugares fantásticos que eu deixo para falar em outro momento. E é isso. Como sempre, você já sabe. Sem mimimi.